Hoje você vai aprender a fazer o acionamento de dispositivos através das entradas digitais do Arduino. Veremos também como funciona a protoboard e como devemos posicionar os componentes nela para fazer a comunicação com o Arduino. Então fique ligado e vem nessa aula! Olá, eu sou o professor Kaique Sanches e estamos na nossa terceira aula do curso de Arduino. Nas nossas aulas passadas, a gente viu um pouquinho da história do Arduino, onde ele pode ser aplicado. Também vimos na nossa segunda aula como devemos criar um programinha e fazer a comunicação entre o nosso computador e o Arduino. E daqui para frente, a gente vai dar continuidade nesse curso. Se você perdeu as aulas passadas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a gente tem a aula 1 e a aula 2 já, tá? Então, essa é a nossa terceira aula. Então, vamos começar essa aula entendendo um pouquinho do protoboard e um pouquinho da nossa entrada do Arduino. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai utilizar o protoboard. Eu tenho essa plaquinha aqui, ela é bem grande, tá? Mais pra frente eu vou dar um zoom só nela pra gente ver algumas particularidades. Então, vamos utilizar o protoboard. A nossa plaquinha de Arduino, pode ser o Arduino Mega, o Arduino Nano, o Arduino Uno, o que você tiver aí, tá? Utilizaremos também botão, LED, um diodinho emissor de luz, resistor e alguns cabos, tá? Então esses cabos você pode encontrar na internet como cabos jumper. Aqui eu vou utilizar esses cabinhos que geralmente você pega em fio de internet, aquele cabo de internet. E quando você desencapa, você tem vários cabinhos desse. Eu prefiro esse daqui porque eu já consigo cortar na dimensão que eu quero, tá? Então, gente, antes de tudo, eu queria começar falando sobre o que são as entradas digitais. Então, entradas digitais no Arduino seriam basicamente, quem viu a parte de eletrônica digital, ou ela é 1 ou ela é 0, tá? Ou ela é ligada ou ela é desligada, ou está acionado ou não está acionado. E é assim que a gente vai trabalhar com o nosso botãozinho, tá? Ou o nosso botãozinho vai estar desacionado, ou o nosso botãozinho estará acionado, tá? Ou ele estará aberto ou ele estará fechado. Se ele está fechado, passa corrente. Se ele está aberto, não passa corrente. Beleza? Então, partindo desse princípio, vamos analisar agora o nosso protoboard. O protoboard é essa plaquinha que nos permite conectar os componentes. E como é que ela funciona? Aqui, ó, se a gente for ver esse A, B, C, D, E aqui, ó, internamente eles são curto-circuitados, igual eu desenhei aqui, ó. Então, essa parte aqui, ela é curto-circuitada na horizontal, e essa parte aqui, ó, esse menos e esse mais aqui, eles são curto-circuitados na vertical, tá? Então, o ABCDE, ele é curto-circuitado internamente. Aqui a gente tem uma trincheira, ó, vocês conseguem ver essa abertura? Aqui eu não tenho comunicação do E com F, tá? Eu só tenho comunicação do A até o E, e aqui do F até o J. Beleza? Algumas plaquinhas aqui nesse mais e nesse menos, eles são interrompidos aqui na metade. Aí você faz um jumperzinho aqui para comunicar essas duas partes. Ah, professor, e como é que eu conecto o meu componente eletrônico, o meu resistor, o meu diodo, o meu LEDzinho? Por exemplo, vamos pegar aqui um resistorzinho. Esse resistor, para ele não ficar em curto-circuito, como é que eu posso conectá-lo? Eu posso conectar ele nessa posição aqui. Assim. Vou deitar ele para vocês verem. Ó, porque aqui eu tenho um curto aqui e um curto aqui. Certo? E isso é na horizontal. Ou eu posso conectar ele aqui com relação à trincheira. Beleza? Ó. Então ele está curto-circuitado. Aqui, ó, toda essa parte está curto-circuitada, mas aqui no meio
está aberto. Então, qualquer ponto que eu pegue daqui, eu vou estar conectando ao meu terminal do resistor, tá? Eu posso pegar o A, B, C, D e o E aqui, que eu vou estar pegando esse meu terminalzinho. Eu não preciso colocar um fio junto desse terminal para fazer uma conexão, beleza? Qualquer outro terminal aqui, ele já vai estar sendo comunicado. Então, vamos agora ver o programinha, vamos ver agora a montagem que a gente vai fazer para testar essa entrada digital do nosso Arduino. Bom, para a gente entender o diagrama que vamos montar no Arduino físico, eu vou utilizar o Tinkercad, tá? O Tinkercad eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É esse simuladorzinho que a gente está utilizando aí em todas as aulas. Então, eu vou vir aqui em Circuitos e Novo Circuito. Quando ele abrir a minha telinha do novo circuito, ele vai me dar uma tela em branco. Eu posso selecionar aqui, ó, algumas coisas. Se eu clicar em Arduino, ele já vai me dar algumas sugestões, tá? Algumas sugestões utilizando o protoboard, utilizando outras coisas. Eu vou direto aqui nessa sugestão do botão. Ok. Esse botão aqui, o Arduino que ele colocou aqui na minha tela, o botão ele é um pouquinho diferente do que eu vou utilizar na montagem real. Então, eu vou explicar como funciona esse botão e como funciona aquele botão que eu vou utilizar na minha montagem, tá? Só que esse programinha aqui, esse Arduino pré-definido, ele não me deu o LED nem o resistor, tá? Então, eu vou colocar aqui o LED e o resistor para a gente fazer a ligação e acionar esse LED através desse botão. Então, eu vou vir aqui em básico, pegar o meu LED e o meu resistor. Eu vou colocar aqui um resistor de 180 ohms, mas nessa aula eu vou explicar para vocês como é que eu calculo esse resistor, tá? Como é que eu faço para calcular esse resistor. E vou posicionar ele aqui em alguma porta. Por exemplo, eu vou conectar aqui o meu resistor em GND, no meu terminalzinho menor do LED, que é o meu catodo, e eu vou utilizar o pino 12, tá? Vou subir um pouquinho a tela. Beleza? Então, o GND e o pino 12 eu estou utilizando. Só vou mudar aqui a cor. Beleza? Agora a gente vai precisar fazer o programa para controlar esse LEDzinho. Quando eu apertar aqui, ele precisa acender. Beleza? Esse programa a gente vai fazer pelos diagramas de blocos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser definir a minha variável. E a minha variável vai ser esse botão. Ele já está aqui salvo, então eu vou só mudar o nome dele para botão. Eu não vou colocar o acento porque pode ser que dê erro, tá? Quando eu for simular. Então, eu coloquei o meu botão aqui. Então, eu estou definindo essa minha variável botão e eu tenho que definir como o que ela é. Se ela é uma entrada, se ela é uma saída. Então, vamos vir aqui em entradas. Então, eu vou colocar aqui para ele ler esse meu pino digital. E é o meu pino 2 que está ligado aqui, ó. Então, eu tenho que definir que é o pino 2. Então, ele vai definir o botão como uma entrada. E essa entrada está ligada aqui com o meu pino digital 2. Beleza? Então, eu quero controlar o meu LED quando eu aperto o meu botão. Se eu aperto o meu botão, ele vai acender. Se eu não aperto, ele vai apagar, beleza? Então, quando eu aperto, ele acende. Quando eu solto, ele apaga. Então, eu quero uma função de controle, tá? Então, ó, se eu aperto esse botão, então ele acende. Se não, ou outro, ele vai apagar. Então, é essa condição aqui que eu quero, beleza? Então, eu vou encaixar aqui a minha condição. E agora eu tenho que definir outras coisas, uma função matemática, tá?
Então, eu vou pegar essa função matemática e eu tenho que falar que se o meu botão estiver apertado, ele tem que acender o LED. Então, a gente consegue ver que esse quadradinho aqui, esse losango, vamos chamar assim, encaixa aqui, Então, se de quem que eu estou falando? O botão, então eu vou lá em variável. Se o botão for igual a alto, então vou pegar aqui o alto, Se o botão tiver acionado, o que eu preciso fazer? Ele precisa ligar a minha saída, que é o meu LED. Então, a minha saída, que vai ser o LED que está definido aqui no 12, tá? Pino 12, vai ser alto. Se não, se ele não for acionado, se ele estiver solto, o meu LED, o meu pino 12, vai ser baixo. Então, tem que estar desligado. Beleza? Então, esse é o programinha. Vamos dar uma olhada aqui no bloco mais texto que a gente montou. Então, aqui a gente já tem a nomenclatura, o if, o else, que define a minha linguagem, a comunicação com o meu Arduino, tá? Então, quando eu for jogar no meu Arduino, eu copio isso daqui e jogo lá. Então, tem algumas partezinhas aqui que eu vou falar com vocês quando a gente estiver lá no programa do Arduino mesmo. Só para a gente salientar, aqui a gente definiu o pino 2, e esse pino 2 ele é um input, tá? Ah, eu esqueci de mudar aqui, pino 12, tá? Senão ele não vai apagar nunca. Então, o pino 12 é uma saída. Então, o pino 2 é um input que está ligado ao nosso botão, é uma entrada, e o pino 12 é um output, é uma saída, tá? Que está ligado no nosso LED. Beleza? Vamos simular para ver se isso daqui vai dar certo. Beleza. Estou simulando. Vou apertar aqui o botão. Acendeu meu LED. Soltei o botão. Desligou meu LED. Beleza? Então, o nosso programinha aqui está rodando perfeitamente. Está rodando adequadamente. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Com esse programa rodando, funcionando, eu vou copiar e vou jogar essas informações lá no meu Arduino. Então, para eu jogar essas informações, eu venho aqui em código, copio a parte do texto, tá? Copio essa parte do texto. Eu já abri aqui a minha telinha do Arduino. Então, essa parte do texto aqui, eu jogo aqui. Beleza? E para eu saber se está funcionando, eu vou verificar. Antes de eu verificar, ele vai pedir para eu salvar. Então, eu vou salvar aqui como entrada digital. Beleza, compilou, tá tudo certinho no meu programa. Agora sim, eu posso jogar no meu Arduino. Mas antes de eu jogar essas informações no meu Arduino, eu vou montar o meu circuitinho de acordo com o que eu fiz aqui. Só que para eu montar esse circuitinho, eu vou utilizar o meu protoboard, tá? Então vamos lá ver como a gente vai montar esse circuito. Bom, gente, antes de montar o circuitinho, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aquele botão que está lá no simulador, no Tinkercad, ele tem uma estrutura assim, Ele tem 4 terminaizinhos. Vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. E internamente, ele tem um contatinho aqui normal aberto. Esse contatinho sempre fica aberto. Então, quando você pressiona esse contatinho, ele se fecha, tá? Lá no programa, a gente liga o positivo aqui, e aqui a gente liga o negativo. Só que nesse negativo a gente utiliza um resistorzinho, tá? Por que a gente utiliza esse resistorzinho aqui no negativo? Porque se eu apertar o botão, eu vou ter um curto-circuito aqui, tá? Então eu utilizo esse resistorzinho para eu ter uma queda de tensão aqui em cima dele. E
Quando eu aciono o meu botão, eu posso utilizar qualquer um dos terminais aqui, ó, para entrar lá na minha entrada, para ir para minha entrada, né? Então, vou pegar isso aqui, ó, para ir lá na minha entrada que eu chamei de 2. Minha entrada 2. Beleza? Esse botãozinho que eu estou utilizando, ele é um pouquinho diferente. Ele tem 6 terminais, ele não tem 4 terminais, tá? Então, esse botão aqui, como é que ele funciona? Internamente, eu tenho um contatinho aqui, e eu tenho outros dois aqui. Ele é normal fechado para um dos lados, tá? Por exemplo, para esse lado aqui. Então, quando eu aperto, ele comuta, ele sai desse daqui e vai para o outro lado, tá? Então, ele sai daqui e vem para esse lado, beleza? Então, quando eu pressiono ele, ele sai e vem para o outro lado. Eu vou utilizar aqui o multímetro para a gente dar uma olhadinha no funcionamento dele. Aqui no meu multímetro, eu vou colocar em teste de continuidade, tá? O que significa o teste de continuidade? Quando eu coloco uma ponta na outra aqui, ó, passa corrente, tá? Então, ele vê que tem um circuito. Quando eu deixo separado, ele não passa corrente. Então, não tem um curto-circuito. Então, o que a gente espera? Quando eu meço de uma ponta a outra, sem pressionar, ele vai apitar. E quando eu meço, por exemplo, dessa ponta até essa daqui, ele vai apitar, e dessa ponta até essa daqui, sem apertar, ele não pode apitar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vou medir dessa ponta até essa. Ele não apitou. Eu vou medir do meio até a outra ponta, ele apitou. Beleza? Como o componente é pequenininho, não dá para ver direito. Mas, então, aqui, ó, do meio até essa minha extremidade, ele apita. Deixa assim. Do meio até essa minha extremidade, ele apita, ó. E do meio até essa outra extremidade, ele não apita. Se eu apertar ele, vamos ver se eu consigo fazer isso. Vou segurar aqui o multímetro como se fosse um hashi. Se eu conectar esse com esse daqui e apertar, ó, ele vai apitar. Esse daqui ele vai, quando eu aperto, ele para de apitar, ó. Quando eu solto, ele volta a apitar. Beleza? Então, o funcionamento desse botão é desse jeito. E daquele que está lá no simulador, que é mais comumzinho de se ver, é desse jeito aqui, tá? Então, a gente tem dois tipos de botões. Então, a montagem vai mudar um pouquinho. Nesse caso aqui, eu não vou precisar do meu resistor, porque eu não vou ter um curto-circuito entre o meu positivo e o meu negativo, tá? Então, aqui ele já vai comutar do mais para o menos, do mais para o menos. Beleza? Então, vamos para a montagem do circuito. Bom, gente, nesse circuitinho, eu vou colocar aqui o meu botão, tá? Então, ele fica encaixado aqui nos meus terminaizinhos e eu vou fazer a conexão pelos meus cabinhos. Já cortei os cabinhos aqui para facilitar, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ligar o meu positivo, o meu 5 volts, aqui nesse vermelhinho e o meu GND aqui nesse azulzinho, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou alimentar aqui o meu botão.
E agora, o que que eu vou fazer? O meu botão, ele deve acionar, quando eu aperto ele, deve acionar a minha porta 2. Então, eu vou pegar aqui o meu cabinho. Beleza. Então, quando ele está solto, ele fica mandando 0, tá? Ele manda o GND para minha porta 2. E quando eu pressiono, ele manda 5 volts para minha porta 2, tá? Então, quando ele manda esses 5 volts, ela identifica que está nível lógico 1, tá? Então, tá funcionando, que eu tô dando um sinal, beleza? E agora eu preciso montar a parte do meu LED. Então, para montar o meu LED, eu vou posicionar ele aqui em qualquer pontinha. Vou colocar o meu resistor aqui também. Ah, o resistor eu posso colocar tanto na frente quanto atrás. Vamos colocar ele aqui atrás, que fica mais fácil. Então, ele vai ser acionado pela porta 12, né, que a gente definiu. Então, vou colocar meu LED aqui. Meu resistor ele está com os terminaizinhos um pouquinho maltratados, mas e agora eu vou conectar o meu GND aqui nesse terminal. E o meu terminalzinho 12 aqui no meu positivo. Bom, gente, uma dica aqui para vocês utilizarem esse cabinho. Quando você utiliza alicate para desencapar, para cortar ele, o alicate, tanto para eletrônica, ele é muito grosso, tá? E ele acaba cortando toda vez que você vai desencapar. Eu utilizo um cortadorzinho de unha, tá? Qualquer cortadorzinho de unha, você pode utilizar para desencapar, tanto para cortar quanto para desencapar. Então, eu dou uma torcidinha aqui, ó. Faço uma marcação e aqui eu puxo, ó, e já desencapei. Beleza? Então, aqui eu vou posicionar a minha portinha 12 no meu LED. Então, qual que é a ideia? Quando eu apertar aqui o meu botão, vai acender o LED. Quando eu soltar, vai desligar o LED. Isso se a gente não fez nada errado. Então, vamos carregar o programa aqui no nosso Arduino agora. Então, para a gente carregar o programa, a gente precisa conectar o cabo. Vou conectar aqui o cabo do meu Arduino. Conectado. E agora eu vou lá no computador para eu passar o programa para o meu Arduino. Bom, gente, aqui está o programinha que eu já compilei, tá? Eu só vou fazer algumas observações antes de passar para o Arduino. Então, por uma questão de estética, eu vou modificar essas chaves, tá? Então, para eu saber o que está dentro do que. Então, é mais uma questão de estética. Então, quando você vem aqui numa chave, ó, ela já te indica onde é o começo e onde que é o fim, tá? Então, aqui é a minha condição para ligar a minha saída 12 e aqui é a minha condição, se o botão não tiver pressionado, para desligar, beleza? Então, eu vou jogar isso aqui dentro do meu Arduino agora. Beleza, piscou. Agora vamos ver se o programa está ok. Quando eu pressionar aqui o botão, a ideia é que o meu LED acenda. Ó, pressionei o botão, meu LED acendeu, soltei, ele apagou. Pressionei o botão, ele acendeu, soltei, ele apagou. Beleza? Então a gente consegue fazer bastante coisa aqui com o Arduino, tá? Então a gente já aprendeu o que é uma entrada. Ah, professor, eu consigo fazer outras coisas? Vamos lá no programa, eu vou modificar algumas coisas e vamos ver o que acontece aqui no meu Arduino. Então, só para a gente ver o que acontece no nosso Arduino, vamos colocar aqui, ó. Depois que eu apertar o botão, ele fala para ele ligar. Eu vou pedir para ele esperar, então,
para ele esperar é o delay. Delay. Esperar aqui mais ou menos meio segundo. Beleza? E eu vou falar para ele ficar ligando e desligando. Eu vou apertar só uma vez o botão. Eu apertei só uma vez o botão, ele vai fazer toda essa sequência antes de desligar, tá? Então ele vai ligar e vai desligar e vai esperar meio segundo. Então ele vai ligar e desligar. Então aqui para mim ele não vai estar piscando. Então eu vou colocar mais algumas sequências só para ficar mais interessante. Então vai ligar, desligar, ligar, desligar algumas vezes. A gente está fazendo aqui um pisca-pisca acionado por botão. E eu vou compilar lá no meu Arduino. Ok, compilei aqui o meu programa. Vamos ver, eu só vou dar uma pressionada. Ele vai ter que piscar algumas vezes e desligar. Vamos ver. E desligou. Se eu pressionar de novo. Beleza? Se eu quiser mudar outras coisas, por exemplo, o delay, se eu quiser mudar a quantidade aqui de botões, eu posso fazer isso também, tá? Então, aqui a gente está analisando uma entrada com LED. Nada me impede de eu ter um interruptor aqui, que quando eu aperto ele liga, e quando eu aperto de novo ele desliga. Isso daí vai depender da minha lógica, tá? Então a gente está analisando um LED, mas a gente consegue fazer várias coisas além. Por exemplo, apertar e acionar um motorzinho. Esse motor fica girando por um determinado tempo que eu defini lá pelo meu delay. E eu posso colocar até um outro botão aqui que define que ele vai desligar. Beleza? Então, gente, isso daqui só foi essa introdução para a gente aprender um pouquinho sobre a entrada e a entrada, que a gente acabou de ver, e a saída, que é a coisa que a gente já estava vendo anteriormente, tá? Então, aqui é o nosso input e aqui é o nosso output, tá? Bom, pessoal, nessa aula ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá o seu like, já compartilha com seus amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreva já, tá? Para você não perder nenhum vídeo dos nossos cursos de Arduino. E mais para frente eu vou estar criando alguns outros cursos de eletrônica, instalações elétricas, para vocês estarem acompanhando aí e se aperfeiçoando cada vez mais. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.